E quero convidar os irmãos a se colocarem em pé, que abram suas Bíblias comigo no livro dos Juízes. Juízes, capítulo de número 17. Palavra do Senhor, no livro dos Juízes, capítulo de número 17. Livro dos Juízes, Velho Testamento, capítulo de número 17. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Juízes 17, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: Os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: Bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: Da minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para o meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu aos ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. E assim, esse homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá, para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: De onde vens? Ele lhe respondeu: Sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: Fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: Sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Pai, nós te louvamos, te agradecemos nessa noite. Te louvamos, Senhor, pela tua presença que está no nosso meio. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade que nós temos de cultuarmos ao teu nome, de estarmos hoje reunidos aqui para ouvir a tua palavra, Senhor Jesus. E que o Senhor venha falar com cada um de nós que aqui estamos. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Senhor, que nós não estejamos aqui para ouvir o que nós queremos ouvir, mas que nós estejamos aqui para ouvir o que tu queres falar conosco. Fala conosco, Senhor. Nos reveste com teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Derrama a tua presença, que nós diminuamos e o Senhor cresça em nossas vidas. É o que nós te pedimos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Irmãos, e o texto que nós lemos, ele começa falando de um efraimita chamado Mica. Então não confunda Mica com a Mica, é o Mica, ele é homem,
Amém? Às vezes a gente olha o nome, a gente, né, já atrela ao feminino, mas ele é um homem. Então ele é um homem efraimita chamado Mica. E a história que nós lemos aqui, ela começa com um roubo de 1.100 ciclos de prata. E se a gente fizesse a conversão desses 1.100 ciclos de prata para quilos, para ficar mais fácil o nosso entendimento, nós teríamos aqui uma equivalência de cerca de 13 quilos de prata. Então nós estamos falando 1.100 ciclos equivalem a 13 quilos de prata. Então, esses 13 quilos de prata, a Bíblia nos conta, essa história nos conta, que ela foi roubada, né, ela foi furtada da mãe de Mica. E depois desse roubo, como nós lemos, ele vai ser confessado pelo próprio Mica. Ele vai dizer, não, fui eu que roubei, né, esses valores todos. Né? Então ele confessa para sua mãe, ou seja, o filho aqui, ele roubou a própria mãe. O filho aqui está afirmando que ele roubou a sua mãe. Agora, eu faço uma pergunta para vocês, meus irmãos. Dentro de uma situação como essa, eu quero que você pense, e rapidamente, com certeza, muitos vão ter a resposta. Se isso acontecesse na sua casa, se isso acontece na sua casa, o que você faria? O teu filho rouba um valor dentro do teu lar. O que você faria? E eu imagino que no mínimo, aqueles que pensaram aí, no mínimo, o filho ou a filha, ele receberia uma repreensão. Ele seria duramente repreendido. Ele seria talvez castigado, ele ficaria de castigo, ou alguma coisa do tipo. Perceba que no texto diz que a mãe de Mica, ela havia amaldiçoado o ladrão. Ela está ali, né? A gente lê no início, no versículo 2, né? Quando Mica está falando, olha, os 100 ciclos de prata que foram tirados, por cuja causa deitava as maldições. Então ela está amaldiçoando. Ela está amaldiçoando aquele que roubou, então ela amaldiçoou o ladrão, a Bíblia está dizendo isso. Mas quando ela recebe essa informação de Mica, quando Mica fala assim, olha, essa pessoa aí, olha, que você estava jogando maldições pelo que aconteceu com você, olha, fui eu. Aí o que ela faz? A gente vai imaginar que ela vai chegar e agora ela vai repreender ele. Por que você fez isso, filho? Por que você agiu dessa forma? Você não falou para mim? Não. Ela agora, de repente, com tudo aquilo que ela estava dizendo, que estava rogando pragas, estava fazendo um monte de coisa, agora ela é tolerante. Ela não impõe nenhuma disciplina para o Mica. Muito pelo contrário. Sabe o que ela vai fazer agora? Ela vai abençoar o filho, mesmo depois do roubo. Ela vai dizer, bendito seja o Senhor, meu filho. Bendito do Senhor seja meu filho. O Senhor você é bendito. Então agora o que ela vai fazer, ao invés de ela, né, repreendê-lo, não, ela ainda vai abençoar ele agora. Mesmo depois de saber do que houve. Mesmo depois de saber do roubo. E não apenas o abençoou, mas ela agora se dispôs a entregar toda aquela prata para ele. Então aquilo que ela perdeu, que ela estava rogando pragas, que do tipo ela foi roubada, agora quando ela sabe que foi o próprio filho, ela fala assim, não, eu vou dar para você, fica com você. Eu não quero isso de volta, fica com você. Ela, perceba algo que ela está fazendo aqui, ela não corrige o filho, mas ela faz concessão. Ela abre uma exceção. Quando a Bíblia vai dizer, em Provérbios capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas você pode falar, mas pastor, é filho. É meu filho, eu amo meu filho, eu amo minha filha. Aí Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 vai dizer assim, portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões.
Então, quando você ama o Senhor sobre todas as coisas, você faz aquilo que é certo. Então, por mais que ela ame o seu filho, ela precisava repreendê-lo, ela precisava ensiná-lo. Mas o que agora a mãe de Mica vai fazer? Ela vai passar a mão na cabeça dele e vai fazer uma concessão. Mas ainda tem mais. Não vai ficar apenas nisso. Não vai ser só passar a mão na cabeça e falar: meu filhinho querido e amado, fica com o ciclo de prata. Tem ainda mais. Depois disso, ela ainda vai transformar ele numa espécie de líder de uma religião familiar agora. Ele vai se tornar um líder. Agora vai ser uma religião familiar, algo particular. Ela vai fazer um jeito que ele sirva de um jeito diferente a Deus. Então ela vai transformar ele agora em alguém que vai ter uma forma diferente de servir a Deus. E isso lembra muito algo que nós estudamos no estudo bíblico. Por esses dias, não tem muito tempo não, que a gente viu sobre o movimento dos desigrejados. A gente aprendeu sobre isso. Que cria o quê? O seu próprio meio, a sua própria forma de servir a Deus. E o que elas fazem? Elas não congregam mais. Elas não participam mais do culto. Elas não se submetem mais às autoridades, porque eu vou me submeter à autoridade, eu vou me submeter a líder de ministério, eu vou me submeter a pastor. Eu não. Eu posso fazer aqui do mesmo jeito, servir a Deus, da minha casa, do jeito que eu quero fazer. Mas a palavra do Senhor, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, vai dizer assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então aqui, irmãos, a gente é admoestado, a gente é trabalhado, Deus vai trabalhar no nosso íntimo, no nosso interior. Sabe aquele irmão que vai pegar no seu pé, né? Aquela irmã que pega no seu pé, que tem uma situação, que tem uma dificuldade, que vai testar a sua paciência, que vai testar o seu diálogo, que vai testar o teu relacionamento. Aqui a gente vai aprender tudo isso. E me surpreende, até quando a gente vem na igreja, muitas pessoas não, mas olha na igreja, não, todo mundo é santo. E eu falo: meu irmão, aqui você vai achar um monte de gente errada. Mas nós estamos o quê? Buscando o aperfeiçoamento do Senhor. Nós vamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor dia após dia. Então aqui você vai encontrar problemas, você vai encontrar pessoas difíceis, com temperamentos difíceis, pessoas que, se você falar alguma coisinha, ela já chora. Se você não falar mais duro, ela também não vai te ouvir. Porque cada um tem uma forma, cada um tem uma estrutura. E todos nós vamos aprendendo a conviver em comunidade, sendo esse corpo de Cristo. Foi ministrado também no estudo bíblico. O corpo de Cristo é um corpo que foi machucado. Tem marcas. E a gente precisa entender isso dentro da igreja. A gente vai ter marcas aqui também, irmãos. Vai ter dificuldades, vai ter situação. Eu vou pisar no calo da minha esposa, ela vai pisar no meu. Eu vou pisar no calo do outro irmão, ele vai pisar no meu, ela vai pisar no meu. E assim vai. E a gente vai crescendo com isso. A gente vai sendo admoestado. A gente vai crescendo. E a gente vai se aprimorando para o grande dia, o dia da volta do Senhor. O Salmo 122, o versículo 1 vai dizer o quê? Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Então é um chamado a congregar, é um chamado a estar. Eu volto a falar, é muito bom a gente ser ministrado pelo YouTube, pelos canais e aquela coisa tudo, é maravilhoso. Mas nada substitui a comunhão aqui, sendo igreja aqui, sendo corpo aqui, neste lugar. Ainda também em Hebreus capítulo 13, versículo 17, vai dizer assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Mas a gente tem dificuldade de submissão. A gente está acostumado com uma geração agora que quer mandar e quer decidir o que quer fazer. A gente não quer se submeter. Ah, mas está errado, mas seja submisso. Aponte em amor e seja submisso. Mas a gente não quer se submeter à autoridade. E a Bíblia vai continuar dizendo: eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Então, meu amado, você tem a tua liderança, ele vai prestar contas. Você tem seu pastor, ele vai prestar contas. Você não precisa se preocupar, mas a gente está muito acostumado a querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. A gente quer fazer do nosso jeito. Então a gente tem que falar: Senhor, está entregue na tua mão, Senhor, eu oro. Mostra, Senhor. Mostra para o meu líder, mostra para a minha liderança, mostra para o meu pastor, mostra para a minha pastora. E Deus vai mostrar, meu irmão. Com certeza Ele é fiel. E aí continua dizendo: obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. Por isso não seria proveitoso para vocês, porque vocês vão ganhar o peso. Então, a palavra do Senhor nos faz um convite a congregar, a estarmos aqui, a estarmos juntos.
Agora, voltando para a nossa história, como pode terminar essa história, irmãos? Vamos lá, Mica, um ladrão, filho de uma mãe conivente, que passa a mão na cabeça do filho. E o que vai ensinar ele ainda? Vai ensinar ele a cultuar deuses pagãos, num ambiente que ela sabia que era contrário à ordenança de Deus. Ah, pastor, mas a palavra de Deus vai dizer que naquele tempo eles faziam o que bem lhe parecessem, mas ela conhecia. Mas ela agora está sendo conivente. Ela vai criar um ambiente contrário à ordenança de Deus. O que ela vai fazer? O que a mãe de Mica vai fazer? Ela propõe agora para ele que o filho crie sua própria casa de deuses. O que ela está dizendo? Siga a sua própria disciplina. Siga do jeito que você acha que é melhor ser feito. E filhos que não são disciplinados não têm limites. Aí, talvez ela pudesse pensar, se fosse nos dias de hoje, mas pastor, não. É que é o seguinte, servir certinho, tudo que Deus pede, não é fácil. Tem as situações, pastor, é diferente. O menino é novo. Se eu aplicar tudo que está falando na Bíblia, ele não fica, ele não permanece. Então o menino é novo, o tempo é diferente. As leis precisam ser atualizadas para o nosso tempo. E a gente tem ouvido esse discurso já em muitos lugares. Vamos atualizar, vamos ajustar, não é bem assim, não é bem dessa forma. Hoje para muitos é assim, irmãos. Não, faz o culto aqui em casa mesmo. Para que se juntar? Para que sair? O mundo é mau, está tudo muito ruim, Deus está em todo lugar, é muito do nosso coração onde a gente está. Mas a palavra de Deus, ela nos instrui a você estar no lugar para congregar. E a gente precisa seguir isso, irmãos. Hoje o mundo está cheio de micas em volta da nossa fé. Vão fazendo do jeito que acham que tem que ser feito. E aí eles vão tentando achar divergência na Bíblia. Vão tentar ressignificar o que o texto está dizendo. Um texto está claro, mas a gente vai ressignificar o texto. Vamos criando um jeito diferente. Vamos criando um jeito mais fácil, um jeito mais permissivo para servir a Deus. Um jeito de que não fique desconfortável para a carne. A gente quer um jeito de servir a Deus que não nos atrapalhe naquilo que a gente quer fazer. A gente quer viver um estilo de vida, por muitas vezes, que a gente quer seguir. A gente quer andar de uma forma e não é bem assim. A gente quer servir a Deus do nosso jeito. Mas Deus, Ele deu ordenanças claras. Um Deus que até para o sacerdote, ele tinha uma conduta, uma roupa para usar, uma forma de se vestir, uma forma de se portar. Mas a gente quer o quê? A gente quer viver do nosso jeito. A gente quer adaptar. Porque tudo, mas é para atrair, é para chamar. É para chamar a atenção do jovem, é para chamar a atenção do fulano. Quando o centro é Deus. O maior atrativo que nós temos é a presença de Deus, é a glória de Deus, é a graça de Deus, é a presença de Deus. Mas a gente está tornando as coisas desta terra, as coisas dessa carne como atrativas, cheios de mica, porque é mais fácil, porque talvez assim o meu filho vai ficar, desse jeito ele vai permanecer. É melhor assim, pastor, desse jeito pelo menos ele fica. Talvez a intenção dela, não, talvez desse jeito ele vai servir a Deus de alguma forma, ele vai ter a cabeça dele no lugar. Mas ela na realidade não está ensinando ele, ela está fazendo concessão. Aí a gente continua lendo o texto. Tempos depois, Mica agora vai receber, olha lá, vai juntando, a Bíblia vai falar, um abismo chama outro abismo, e vai começando a juntar. Tempos depois, Mica recebe um levita. E o texto vai mostrar que o quê? Que esse levita, ele está perambulando pela vida, ele está andando. Ele está em busca de alguma coisa de facilidade.
ele está em busca de conforto. A Bíblia vai dizer que ele está procurando um lugar onde melhor lhe parecesse, onde que vai ser melhor para eu ficar, onde é melhor, onde vai ser mais gostoso, mais adaptável para mim, onde eu vou me encaixar melhor, porque está difícil, eu quero uma coisa que seja mais tranquila, que seja mais leve. Então ele está buscando agora facilidade, conforto, ele quer mordomia, ele não quer se esforçar muito. Esse levita está procurando algo que fosse cômodo para ele, e parece muitas vezes como nós, a gente quer alguma coisa que seja cômoda, que seja mais fácil, que eu não tenha que me esforçar muito, que eu não tenha que pagar preço nenhum, que eu não tenha que me esforçar tanto, que seja mais simples, seja mais fácil, que não me exija eu tomar e perder tanto tempo, despender tanto tempo. Vamos fazer mais simples. Parece algo como nós vivemos hoje. Eu quero tudo que seja fácil para mim. Então, se complicar um pouquinho, então eu não quero. Eu abro mão. Então eu vou procurar alguma coisa que seja confortável para a minha carne. Quando Davi ele vai falar assim: não darei ao Senhor algo que não me custe. Mas hoje a gente quer dar ao Senhor algo que seja tranquilo, não tenha um peso para a gente. Não tire a gente do eixo, não tire a gente do nosso conforto, não tire a gente, na realidade a gente quer que o Evangelho se adapte à nossa vida. Então quando eu tiver esse tempo para servir a Deus, então eu vou servir. Então Deus ele vai girar em torno de mim, não eu vou girar em torno do Senhor, da vontade do Senhor. E esse levita está assim, ele está lá procurando. Aí quando ele encontra, ele chega à casa de Mica, o que Mica vai fazer? Propõe o seguinte, ele fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, você vai ser, eu quero que você seja como pai para mim. Que tal você ser o meu sacerdote particular? O que você acha? Olha, você vai ser meu sacerdote particular. Porque vamos lá, o levita tinha quase, ele nascia quase com o sacerdócio como uma natureza. É da tribo, ele pode virar um sacerdote, já é uma coisa que ele está quase determinado a isso. Não quer dizer que ele vai ser, mas já está ali. Está no caminho já nasce engatilhado. Aí, o que o Mica está vendo? Eu vou fechar o ciclo. Vai estar tudo perfeito. Eu tenho um templo, ou seja, a minha casa. Eu tenho Deus, eu tenho imagem, e eu tenho sacerdote. Tudo particular. Eu tenho tudo. Eu vou fechar todo o ciclo. Eu tenho uma igreja aqui. Está tudo certo agora. E a Bíblia vai dizer então que esse levita, ele vai servir a casa pagã de Mica. Ele vai ficar lá, porque agora, facilitou, ele vai ser assalariado ainda. Quer coisa melhor? Ele não vai depender de oferta de ninguém. O Mica fala assim: olha, eu pago para você, eu te dou comida, eu te dou roupa, você fica sossegado aí. Olha o que ele está chegando. Opa, é mordomia que eu quero, é conforto que eu tenho, eu vou receber agora, eu vou ficar aqui. Então vai ser muito bom agora, vai ser confortável para mim. Olha que coisa linda. Vou ter uma casa, vou ter um salário, vou ter comida. Olha. Vou ficar defendendo de ofertas? Não, de forma alguma. Então, ele vai ficar lá, ele vai se estabelecer ali, até o dia que ele vai receber agora a visita dos representantes da tribo dos Danitas, da tribo de Dan. Porque os Danitas, a partir de Juízes 18, eles estão procurando uma terra para habitar. Porque eles não receberam uma terra ainda. Então eles estão procurando. E aí esses homens, a Bíblia vai dizer em Juízes 18, que esses homens vão começar a explorar a terra. E eles vão parar aonde? Na casa de Mica. Ao que eles ouvem, eles estão na casa de Mica, eles ouvem a voz do levita. E eles vão reconhecer talvez o sotaque, porque eles não conheciam o levita. Mas talvez aquele tem o jeito, tem o trejeito, tem a forma de falar, Quando a gente já começa a ver aqueles irmãos falando mais alto, você fala que é aquele irmão do fogo, Você já vê o trejeito dele. A voz, o jeito, você fala, esse aqui é pentecostal, esse aqui é assim. Então, eles estão reconhecendo o sotaque do levita, a forma de falar, enfim, eu não sei, mas eles reconheceram quem ele era, ou o que deveria ser.
E eles vão fazer ao levita agora 3 perguntas. Juízes, capítulo 18, versículo 3. Diz assim: estando eles juntos da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe para aqui? O que fazes aqui? E o que é que tens aqui? Então lá eles vão fazer 3 perguntas para o levita. Os danitas estão chegando, estão procurando uma terra, e eles vão chegar agora, eles chegam na casa do Mica, e vão chegar ali para o levita, e vão fazer 3 perguntas para eles. Então eu quero deixar como os nossos 3 pontos hoje, as 3 perguntas que esses danitas fizeram ao levita. E a primeira pergunta que eles vão fazer é: quem te trouxe aqui? E essa pergunta, irmãos, quando a gente para pensar, imagina que alguém chega e fala para você: ué, quem te trouxe aqui? Essa pergunta nos remete, não é exatamente do tipo, quem pegou você e te trouxe aqui, do tipo, ela está falando sobre circunstâncias, do tipo, qual a razão? Qual a razão que você está aqui, Edmilson? Então é mais ou menos esse tipo de pergunta que ele está falando: quem te trouxe aqui? Qual a razão de você estar aí? O que gerou estar ali? E as circunstâncias, irmãos, muitas vezes, elas nos levam a mudar. As circunstâncias, por vezes, nos levam a reprogramar alguma coisa. Por exemplo, eu vou explicar para você entender. Você tem uma viagem programada. Você vai sair amanhã, você quer, sei lá, ir para algum lugar. Aí, você vai ver a previsão do tempo. Você vai ver que tem uma mudança climática. E você tinha uma programação para sair. Aí, conforme você vai vendo a previsão, ou você vai olhando o tempo, ou seja lá o que for, você vai falar: opa, eu preciso rever meus planos de saída. Ou você vai voltar para sua casa, sei lá. Ah, vai começar a ficar trânsito. Não, então é melhor eu ir mais cedo. É melhor eu sair mais cedo. Você vai mudar os seus planos. Então, você vai mudar, não é porque você queria mudar, mas algo aconteceu para você mudar. Está entendendo? Então, quando a gente tem uma circunstância, muitas vezes, não é que a gente quer mudar, mas aconteceu alguma coisa para mudar. Então, a pergunta é: quem te trouxe aqui hoje na igreja? A mesma pergunta que os danitas fizeram ao levita. Eu pergunto para você: quem te trouxe aqui hoje na igreja? Você está aqui por qual razão? Você consegue responder hoje? Qual razão você está aqui? Será que é para acompanhar a tua esposa? Não, eu estou aqui porque a minha esposa está aqui, então eu estou acompanhando ela. Não, eu estou aqui porque o meu marido está, então eu também estou. Será que é para os teus pais que estão aqui? Não, meus pais vieram para a igreja, então eu também tive que vir. Você está aqui por quê? Você está aqui talvez porque aqui você consegue relaxar? Talvez aqui você pode receber uma palavra de ânimo. Poxa, eu vou receber uma palavra de ânimo, então, dá uma força, um gás aí para a semana que eu vou enfrentar. Ou talvez porque você precisa de uma cura, que talvez você não conseguiu lá fora. Já tentou nos médicos, já recorreu, já fez isso, já fez aquilo, enfim. Qual a razão? Qual a razão que te trouxe aqui hoje? Qual o motivo que você está aqui? Porque os danitas, eles estão chegando para aquele levita e falam assim: quem te trouxe aqui? Qual a razão para você estar aqui? Por que você está aqui? As circunstâncias têm a força de reprogramar propósitos. Eu quero que você guarde isso. As circunstâncias têm a força para reprogramar propósitos. Qual era, aí eu pergunto, para a gente entender, qual era o propósito daquele levita? Ser sacerdote. Era o propósito dele. Mas a pergunta é: ele estava sendo? Não. Ele achava que estava. Mas ele está do outro lado, está do lado errado. Ele está achando que ele está, não, eu estou exercendo o chamado que eu tenho que fazer. Mas não, ele estava perdido, porque as circunstâncias reprogramaram o propósito dele. Que era o quê? Ser levita e sacerdote de Deus. Mas ele está sendo sacerdote
de uma casa pagã. Então está tudo errado. O propósito dele mudou, reprogramou. Então o que aconteceu com ele? Então essa é a pergunta dos danitas. Por que você está aí, cara? Quem te trouxe aqui? O que eu quero dizer, irmãos, com isso, é que as circunstâncias, elas não podem reprogramar o seu propósito. As circunstâncias, elas não podem me levar, te levar, nos levar a reprogramar o propósito que Deus tem na minha vida. Deus te chamou para alguma coisa, mas às vezes as circunstâncias fazem com que você fale assim: eu não quero mais. Porque agora ficou difícil por causa disso, agora está difícil por causa daquilo, agora aconteceu um problema aqui, agora é um problema de relacionamento, agora é um problema disso, agora é um problema de distância, agora é um problema de trabalho, agora é um problema de relacionamento, eu não sei. Mas as circunstâncias, elas não podem levar você a reprogramar o propósito de Deus na tua vida. Não importa qual seja a situação. Ah, pastor, mas você precisa entender. A minha história é muito difícil, por isso que eu preciso dar uma parada, por isso que eu preciso sair, por isso que eu preciso fazer isso, por isso que eu preciso dar um tempinho no meu ministério, por isso que eu preciso... Olha, pastor, irmão, pode ser uma história que faça você chorar, mas ainda assim eu digo, isso não pode reprogramar o propósito de servir ao Senhor. Eu não posso abrir mão disso, porque o Senhor me entregou. É um propósito de Deus para a minha vida, é o que Deus me colocou, é o que Deus me fez. A gente canta, adorar é o que sei, adorar é o que eu sou, nada pode calar um adorador. A gente canta. Mas e aí? Se o teu propósito é ser adorador, por que você não está adorando? Ah, mas as circunstâncias não podem reprogramar você. Os problemas não podem reprogramar você. As lutas, as dificuldades não podem reprogramar você. Se Deus te chamou, faça o que Deus te chamou. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Se Deus chamou você para você pôr a mão no arado, Ele não tem prazer se você retroceder, irmãos. Porque sabe o que você está fazendo? Você está reprogramando aquilo que Deus chamou você para ser. As circunstâncias, irmãos, obviamente, levaram aquele jovem, aquele garoto, até a porta da casa de Mica. O que fez ele lá? Aquilo levou ele a desviar o propósito do propósito de Deus. Talvez a gente poderia refletir, não, mas é só de querer a facilidade, porque ele está procurando um lugar que lhe bem parecesse, então ele está procurando uma facilidade, alguma coisa que fique fácil para ele. Mas a pergunta que vem por trás ainda dessa relação que a gente faz de querer comodidade, o que causou isso naquele levita? A querer isso, a querer facilidade. Porque talvez foi difícil alguma coisa, eu não quero mais viver essa dificuldade. Mas o Senhor, Ele fala que no mundo nós teremos aflições. Mas o que Ele está dizendo é, eu não quero ter aflição. Então o que reprogramou esse levita para agora buscar uma facilidade? O que causou isso naquele levita? E a pergunta para nós é, o que nos tem feito desviar dos nossos propósitos? Daquilo que Deus chamou você para ser. Daquilo que Deus chamou você para fazer. Talvez as decepções. Talvez o próprio orgulho, o orgulho próprio, não, isso eu não vou me submeter, isso não sei o quê. Talvez as tristezas, eu não sei. Pode ter outros motivos, mas eu posso dizer para você, isso não pode formar, essas coisas não podem formar o seu caráter em Deus. Isso não pode reprogramar o seu chamado. Você não pode ser o resultado das situações que você vivenciou. Não, porque eu passei por toda essa dificuldade, falaram isso, por isso que agora eu estou aqui, não sei o quê. Você não pode ser o resultado disso. Agora, quantos têm saído, quando tem a situação, aí eles vão sair da casa do Senhor para ser o quê? Escravo do mundo. Tudo por causa das circunstâncias. Tudo por causa dos problemas. Mas os problemas, eles surgem por muitas vezes para nos forjar, para forjar o nosso caráter diante de Deus, para forjar a nossa integridade diante do Senhor. E a pergunta que eu faço é, será que a gente tem entendido isso?
ou a gente simplesmente pega a ofensa e a gente deixa essa ofensa criar uma raiz de amargura dentro do nosso coração. E isso faz com que você pare, e isso faz com que você desista, e isso faz com que você abandone. Porque ao invés de você pegar a circunstância, o problema, a situação que gerou na tua vida, você pega isso, você pega a mágoa, você pega o sentimento, você coloca dentro do teu coração e você deixa guardado lá. E quando você planta isso no seu coração, o que vai crescer? Raiz de amargura. E aí por isso que tem muitos na igreja que estão fracos, estão doentes, até estão na igreja, mas estão doentes, não conseguem discernir mais o corpo do Senhor. Então, irmãos, você tem duas opções diante das circunstâncias. Ou você se levanta e segue, ou você simplesmente permite que aquilo redefina quem você é. O Senhor Jesus, ele em determinado momento, ele fala para os discípulos: olha, vocês vão entrar nas casas, só que se você não for bem recebido, você bate a poeira dos seus pés, tira a poeira dos seus pés e vai embora. Não deixa isso entrar no coração de vocês. Não deixa o fato de você ser destratado entrar no coração de vocês. Mas segue em frente. Isso não pode redefinir, isso não pode mudar quem você é. E aquele levita está sendo sacerdote, mas de uma forma errada. E essa é a primeira pergunta. Agora, a segunda pergunta que os danitas vão fazer para ele é: o que você faz aqui? Então, vamos lá. A primeira pergunta fala o quê? De origem, de circunstância. O que você está fazendo aqui? Agora, a segunda pergunta é: o que você faz aqui? A segunda pergunta é: o que você faz hoje aqui? Presente. A gente já entendeu na primeira pergunta que o passado, ele pode fazer com que algumas pessoas reprogramem os seus propósitos, ok, mas a segunda questão não é sobre o passado, é sobre o presente. Não é sobre o que fizeram com você, é sobre o hoje. Eles não estão perguntando: volta no teu passado, não, é sobre o hoje. Então não é sobre falar ou pensar no passado, é sobre você hoje. Porque veja bem, o que um levita, o que um homem de Deus faz na casa de um homem como Mica? Mica constrói deuses. Mica, ó irmãos, alguém vai ter que dar um Milka aí, hein? Estou sentindo do Senhor. Chocolate no final do culto, hein? Quem tiver o Milka pode sair indo aí e deixando com o pastor. Amém? Se tiver na bolsa, libera. Então vamos lá, irmãos, o Mica, ele constrói deuses. Então, ele formula a religião do jeito que ele pensa e do jeito que ele quer. Então, esse é o ponto. O que você faz aqui? Os caras estão olhando e falam assim: o que você faz aqui, cara? Tem deuses aqui. Tem uma religião aqui. Em via de regra, ele está dizendo: o que uma pessoa chamada por Deus, o que uma pessoa cheia de projetos da parte de Deus faz num ambiente como esse? Essa é a pergunta. Conivente? Abrindo concessão? Ele abriu uma concessão, aceitando o que está errado, mas ele está assalariado. Não, mas tá bom aqui, está confortável. Não, vou sair daqui para quê? Não. Aí, vamos lá. Olha como está confortável para ele. O levita foi chamado para ser o quê? Pai. Pai e sacerdote, não foi isso? O Mica falou assim: você vai me ser por pai e sacerdote. Ele foi chamado para ser o cara que iria definir. Os sacerdotes naquela época é o que? Eles vão até Samuel: Samuel, o que nós vamos fazer? O Saul vai lá e tal, Davi. Então o sacerdote, você vai atrás dele.
Você vai atrás do profeta, olha, me dá aí, me fala o que tem que fazer e tal, não sei o quê. E aí ele falou assim, você vai me ser por pai e sacerdote. Juízes 17, 10. Ele colocou lá, então lhe disse Mica, fica comigo e sê-me por pai e sacerdote. O pai faz o quê? Orienta, direciona. Então ele está sendo ali pai e sacerdote. Mas ele, o que vai acontecer com ele? Ele vira filho. E aí é o problema, aí é a situação. De pai, ele vai virar filho, ele vira subalterno. Olha lá, na sequência do versículo 11. E consentiu em ficar com aquele homem. E o moço lhe foi como um de seus filhos. Era para ser pai. Mas o levita, não, deixa ele vai me sustentar aí, não, vou ficar aqui de boa. De vez em quando eu faço uma oraçãozinha aí, está tudo certo. Deixa ele fazer do jeito dele. Faz aí como você quiser, Mica. Está certo, faz, segue aí. E em vez de ser pai, agora ele é filho. Em vez de ainda agir como pai, não. Então, irmãos, essa segunda pergunta é: o que uma pessoa que tem um chamado, o que uma pessoa, filho de quem é, chamado como foi, o que ela faz na companhia de uma pessoa como Mica? Esse é o ponto. É isso que a gente tem que pensar. Então essa é a pergunta: o que você faz aqui? Existem muitos Micas hoje, irmãos. Pessoas que se dizem cristãs, mas desenvolveram o cristianismo do jeito deles. Então tem muita gente que fala assim, levanta a mão e canta um louvor, e você fala assim, não, é crente. Mas ele vive do jeito dele. Ele vive uma vida que não honra a Deus, ele vive uma vida que não agrada a Deus, ele vive uma vida que não segue aquilo que o Senhor direcionou. A Bíblia diz A, mas ele assinala B. Por quê? Porque é diferente, tem que olhar com outra perspectiva. A Bíblia fala de uma forma, não, mas é do outro jeito. Pessoas com dons e talentos que seguem pessoas e não a Deus. Não, porque aquele pastor ali, ele tem um negócio diferente, ele faz um negócio que eu gosto. Aí eu pergunto, você está seguindo a Deus ou o pastor? Não, porque naquela igreja ali faz um negócio ali que eu gosto. O Deus não é o mesmo. Você vai para buscar Deus ou você vai para satisfazer a tua carne? Você vai para buscar Deus ou você vai para satisfazer a tua vontade? Micas, que você se relaciona. Pessoas que não têm compromisso com Deus, mas você se relaciona com ela. Então essa pergunta é pertinente a nós. O que você faz aqui? Porque o Mica constrói deuses. O Mica não segue de acordo com os preceitos do Senhor. Mas você está seguindo alguém, você está andando com alguém que não anda também nos caminhos do Senhor. Ele se diz crente, mas não é crente, porque ele faz tudo diferente. Ele ressignifica as coisas. Não, ele te dá uma mensagem diferente. Ele pega um texto e fala para você, não, você pode fazer isso aqui, não tem problema não. Vamos fazer desse jeito, vamos ressignificar as coisas. Vamos criar um ambiente de adoração, vamos apagar as luzes, vamos deixar o ambiente mais escuro, vamos colocar umas luzes no palco, vamos criar uma coisa diferente, uma ambiência diferente, para a pessoa no secreto, ela adorar a Deus. Quando Deus não é Deus, que você vai ter que ficar escondido para adorar a Deus, porque senão você fica tímido. Deus nos tirou das trevas para a luz, mas a gente vai, não, vamos mudar as coisas. Porque hoje é isso. É uma ambiência que você cria, um ambiente para fazer, para ser propício, para que você adore e blá 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 blá. E a gente vai seguindo, vai falar assim, olha o Mica, que legal essa ideia dele, é muito boa, e vamos andar de acordo com essa ideia, porque realmente é uma forma melhor, é mais agradável, é mais confortável. E os holofotes crescem sobre os ministérios de louvor. Você tem seguido Mica, ou
você tem seguido a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz? O que ele faz lá? Essa é a pergunta. O Mica cria o Deus. O levita serve o Mica. Ele não serve a Deus. A quem você está servindo, irmãos? Mais uma vez eu reforço isso. O Mica o chama para ser pai, mas ele se torna filho. É sempre assim, né? Não foi o que o diabo propôs para Jesus? Ele é Senhor, ele é Deus, mas o diabo fala assim: se você prostrado me adorarás, se você tirar a sua condição de Senhor e me servir. Então a pergunta para nós é: o que você faz hoje? Qual é a sua obra? Em que você está empenhado? O que tem ocupado o teu tempo? No mundo de entretenimento. Se você é levita, se você é separado e escolhido por Deus, Deus sempre quis que nós fôssemos uma nação de reis e sacerdotes. Então, se nós somos separados, escolhidos por Deus, então qual tem sido a sua ocupação aqui nessa terra cheia de micas? Qual tem sido a tua ocupação? O que você faz aqui? Qual é o ambiente que você frequenta? Quais são as coisas que você vê? O que você faz aí? E a terceira pergunta, e eu quero terminar aqui. Ele pergunta: o que você tem aqui? E essa questão, ela é mais profunda. Porque, vamos lá, a primeira questão fala, para a gente memorizar e guardar, fala de circunstâncias e o poder que elas podem ter sobre as nossas decisões e até sobre as nossas atitudes. Então a primeira pergunta fala de circunstâncias. A segunda fala sobre o que nós fazemos efetivamente numa terra de micas. Ou seja, qual é a nossa posição e como nos comportamos e realizamos as coisas. Mas essa terceira, ela é mais íntima. O que você tem aqui? Na Nova Almeida atualizada, vai dizer de uma outra forma essa pergunta: o que prende você a este lugar? E talvez essa pergunta fique mais clara para vocês. Essa pergunta é sobre valores. O que prende você a este lugar? A pergunta não é mais sobre circunstâncias. A pergunta não é mais sobre passado. A pergunta não é mais sobre o presente. A pergunta não é mais sobre serviço. Agora ela fala sobre valores. Agora é sobre caráter. Agora é sobre quem você é. O que você tem aqui, o que prende você a esse lugar? É isso que os levitas estão falando para ele. O que prende você a esse lugar? Uma casa de deuses pagãos e você no meio. Qual o ambiente que você tem vivido? Quais os ambientes, os lugares que você tem frequentado? Quais são as coisas que você permite entrar dentro da tua casa? Essa é a pergunta. O que prende você? Pastor, eu não consigo largar o Big Brother. Meu irmão vai se converter. Eu não consigo abandonar de não sei o quê, de ver aquela série, de ver isso, de ver aquilo, e você não dedica tempo para Deus em nenhum momento. O que tem dentro de você que faz você aceitar o que está aceitando? Você sabe que está errado, mas você permite. Você sabe que é errado, mas você aceita. O que prende você a isso? Essa é a pergunta de Deus para nós hoje. Hoje é uma noite de reflexão, como foi falado. Então Deus está falando para você o que prende você. O que tem aí dentro do teu coração que faz você conceder, que faz você abrir exceções,
que faz com que você faça concessões. Você sabe que isso não é o que agrada a Deus, você sabe que isso não honra a Deus. A conduta, a forma, o estilo de vida, as pessoas que você anda, elas não honram a Deus. Talvez você vá na roda de escarnecedores e você não deveria estar ali. E você sabe, não honra a Deus, mas você continua. O que você tem aí dentro que faz com que você faça concessões? Um esquema montado por pessoas que não servem a Deus. Não combina com alguém que foi chamado para servir a Deus. Afinal, nós dizemos que vivemos para Deus. Nós cantamos, para te adorar foi que eu nasci. E a pergunta é, nós estamos adorando ao Senhor? A sua vida hoje, você chegou aqui, você fala, minha vida adora a Deus. Ou será que você tem feito concessões? Eu quero que você reflita nisso nessa noite. O que me faz, ou o que me fez seguir Mica? Quem é Mica para você hoje? Que faz com que você abriu uma exceção? Que contesta a Bíblia? Que falam mal do Evangelho genuíno? O que você tem feito quanto a isso? Será que você, será que eu, será que nós temos nos adaptado ao padrão de Mica? O que prende você nessa noite? Vamos ficar de pé. Se você continuar lendo essa história, você vai ver que os danitas, eles vão chegar até uma cidade chamada Laís. Eles vão tomar essa terra. Eles vão conquistar essa terra. E eles vão voltar lá para a casa do Mica. E sabe o que eles vão fazer? Os danitas vão pegar a estola sacerdotal. Eles vão pegar os deuses, vão roubar tudo da casa de Mica. E aí o levita está olhando, fica olhando tudo isso, fala, o que vocês estão fazendo? Ele fala assim, você fica quieto. E aí eles vão fazer mais uma proposta. A hora que ele poderia se posicionar, ele vai receber mais uma proposta. Ele fala assim, você vai ficar aí, sendo sacerdote de uma única pessoa, ou que tal você ser sacerdote de um povo? E aquilo lhe parece bom aos olhos. E sabe o que ele faz? Eu vou embora, eu vou seguir agora aqui, porque aqui agora vai ser mais confortável para mim. Ele não entende, ele continua fazendo concessões. E hoje é uma noite de Santa Ceia, e Deus está falando comigo e com você. Quais são as concessões que você tem feito na tua vida, que não agradam a Deus, que não honram a Deus? Vê que a história começa com uma mãe que abre uma concessão, que não ensina o filho. Aí o filho que começa a fazer tudo do jeito que ele bem entende, que ele faz, que traz um outro levita, que está querendo conforto. E a história vai seguindo. E vai seguindo tudo errado. Talvez aquela mãe tivesse ensinado o Mica direito. Na hora que chegasse aquele levita, ele teria falado para o levita direito, conserta a tua vida, meu irmão. Olha, você está no caminho errado. Mas o salmista vai dizer que um abismo chama outro abismo, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Será que nós estamos assim? Deus está falando para você nessa noite, não faça concessões. Ainda estamos no início do ano. Talvez até o ano passado ainda, a gente pode falar um pouquinho. Você abriu concessões. Você serviu Mica em algum lugar. Você aceitou. Mas Deus está falando para você, uma noite de você falar, Senhor, eu quero voltar. Eu quero olhar para a cruz. E se eu te entristeci, se eu desonrei, eu te peço perdão. Eu preciso de ti, Senhor. Eu não quero viver, Senhor,
fazendo aquilo que não honra, eu não quero viver fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Eu não quero ser envolvido por aquilo que as pessoas dizem. Eu quero ser envolvido por aquilo que o Senhor diz. Eu quero ser envolvido pela Tua palavra, eu quero ser envolvido pela Tua justiça. Por isso eu quero que você reflita nessa noite. Eu quero orar pela tua vida. Por isso fecha os teus olhos. Curva a tua cabeça. Senhor, Tua palavra foi ministrada nessa noite, meu Deus. E 3 perguntas nos são feitas nessa noite. Quem nos trouxe aqui? O que fazemos aqui? E o que nós temos aqui? Que nós tenhamos as respostas certas para lhe dar. Que nós sirvamos ao Senhor com excelência. Que nós possamos olhar nesse momento, Senhor Jesus, para dentro de nós. Pedimos a Tua ajuda, Espírito Santo. Assim como o salmista, ele diz: Senhor, sonda o meu coração. Se tiver algum caminho mau, mostra para mim. Revela o Teu caminho, revela a Tua justiça, revela a Tua graça, Senhor. Para que nós, Senhor, não andemos no caminho que não agrada ao Senhor. Que nós não façamos concessões. Que nós não abramos exceções para aquilo que não honra o Teu nome. Para aquilo que não agrada ao Senhor. Mas que a Tua presença, que a Tua luz, que a Tua graça, Pai, ela nos alcance. Por isso, em nome de Jesus, sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã que aqui estão, eu não tenho poder de convencimento, mas é o Teu Espírito que abre o entendimento, é o Teu Espírito que incomoda e toca no íntimo do ser humano, de cada um. E eu te peço nessa noite, meu Pai, toca sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã que precisa hoje, Senhor, entender que Mica não pode ter espaço, não pode haver concessões para aquilo que não honra o Teu nome. Por isso nessa noite, meu Deus, eu abençoo a Tua igreja, declarando, Senhor, a Tua unção e o Teu poder. Renova as forças, renova a unção, que haja, Senhor, o clamor pelo Teu perdão, pela Tua presença, Tua graça, que nós possamos olhar para Ti e estarmos radiantes, cheios do Teu Espírito, cheios da Tua presença, cheios da Tua glória. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém.